Você ouve Band News FM Porto Alegre. Rede Band News 99.3. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos, Ana Cássia Henrich e Vicente Medeiros. Olá, olá, meus amigos. Muito boa tarde para você que está em casa. Estamos começando o nosso Band News Happy Hour. Ana Cássia Henrich, Vicente Medeiros e eu, Lúcia Matos. Vamos com você até às 6 da tarde, sempre com o oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Cardápio inovador com receitas exclusivas, Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. E o sabor de uma casa recheada começa quando você compra um bom princípio. Participe da promoção e concorra. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vicente. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Tudo ótimo. E por aí? Olha, tudo bem. Acho que eu já vou alertar os ouvintes, né? Nós estamos em uma gravação, não adianta mandar muito WhatsApp pra nós. Hoje não. Nós não vamos responder. A gente está dando a largada hoje numa série de programas especiais de fim de ano, como já é nossa tradição, né? Hoje, amanhã, sexta e segunda-feira, depois os dias 29 e 30 de dezembro e 2 de janeiro, teremos uma programação especial com os nossos colunistas e com convidados especiais. E hoje a gente abre com um grande convidado, né, Ana? Já esteve aqui. Já esteve aqui e tenho certeza, nós três temos certeza, que os ouvintes vão adorar, porque só a voz dele já deixa a gente em paz, não é, Lúcia e Vicente? E a gente precisa disso, né, gente? Pois é. Olha, 2022, assim, foi meio agitado. Pois é, a gente vai conversar com o monge budista, monge Ryoshin, Fernando Sedano. Já esteve com a gente há muito tempo, era começo de pandemia. Fizemos até uma meditação na rádio, ao vivo, foi bem bacana. Que chique! E ele é uma pessoa sensacional. Vamos ver se a gente consegue... Repetir a dose? Repetir a dose e captar um pouco da energia boa que tem o monge Fernando Sedano, que nós estamos precisando, que esse ano foi difícil, né? Foi bem pesado. Mas enfim, né? Sobrevivemos e agora 2023 está chegando. Eu acho que as coisas vão melhorar. Mas, mas isso Tu a gente acha? só vai saber na quinta-feira da semana que vem. Por quê? Porque nós vamos conversar com a Adriana Filkestein. O que ela faz na vida? Taróloga, professora de cabala. Ela já fez o mapa do ano que vem. É mesmo? Spoiler do ano que vem, você consegue semana que vem. Eu já fiz eu quero saber do meu mapa. Pois é, eu já fiz o meu. Eu não estou interessada, eu quero o meu. Eu já fiz o meu, eu só quero ver, tá? Só quero ver, ela já acertou muita coisa na minha vida, viu? E se for ruim, tu não vai querer que ela refaça, né? Antes do 2023 dá pra refazer, né? Tá, vai que muda alguma coisa. Vai que muda, né? Olha só, enfim, será que... Bom, então tá, vamos pro intervalo pra gente rapidinho, conversar com o monge. Pode falar mais alguma coisa. Não queria mesmo. E que quer jogar para o ímpar? Não tem mais nada pra dizer, Vicente. O que tu quer dizer? Nosso WhatsApp é o 51998730993, mas não adianta mandar mensagem. Não adianta nada, Vicente. O programa é gravado, Vicente. Beleza, então tá. Então, até logo. Essa hora nós estamos temperando o peru, né, Ana Cássia? Tu acha? Nossa, eu então, assim, já tô prontinha, avental, já tenho até a forma esse ano do peru, no ano passado eu me atrapalhei com a forma, esse ano eu já tenho até a forma. Vocês depois vou contar como é que ficou o meu peru. Tá bom, então. Muito bom. Bom, já voltamos. Lá, então. Já voltamos. Sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer. Quando o sol bate na janela do teu quarto.
Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, esse programa especial. Hoje a gente está dando a largada numa série de programas especiais de fim de ano. Hoje, amanhã, sexta-feira, segunda, depois os dias 29 e 30 de dezembro e 2 de janeiro, com os nossos colunistas e convidados especiais. Band News Happy Hour, sempre com o oferecimento, com a parceria de FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida, cardápio inovador com receitas exclusivas, Montecchio Pizzaria Pizza com Carinho, e o sabor de uma casa recheada começa quando você compra um Bom Princípio. Participe da promoção e concorra. Seu fim de ano pode ficar muito mais recheado. Uau. Compre qualquer produto Bom Princípio, pegue a sua notinha fiscal, faça o cadastro no site bomprincipioalimentos.com.br/promo. Você simplesmente vai estar concorrendo a geladeira, TV, batedeira, air fryer, cafeteira, liquidificador, micro-ondas e mais R$ 1.500 em produtos da Bom Princípio. Tudo isso de uma só vez. Participe, o sabor de uma casa recheada começa com Bom Princípio. Tá valendo, hein? Muito bom, hein? É, beleza. Olha, nossa. Ana esse Cássia já está de bom. olho na air fryer. Praia, né? Mais É, uma. claro. Não, mais uma, Vicente, exatamente, porque sabe que eu não consegui, né? Não consegui de novo, não tinha uma air fryer simplesinha para eu comprar, tô tipo cebolinha, comprar na Black Friday. Comprar Black, me atrapalhei toda. Lúcia, não. Sério? As únicas que eu achei eram, nossa, tinha tantos botões, tantas coisas, eu queria uma só com uma gavetinha, assim, simples. Não consegui. Eu confesso que a minha era daquele tempo da TV com, sabe quando tu gira o canal? Só que eu tinha ela há mais de 10 anos, ela estragou e eu fui comprar outra e é tudo digital touch. Pede pro Papai Noel. Eu não aprendi ainda. Papai Noel, final de semana eu vou ter que fazer uma aula. Não, mas nessa não dá, Vicente. Essas digitais aí eu fiquei enlouquecida. Digo, não, os preços até estavam convidativos, mas eu desisti porque eu disse, eu não vou conseguir, se eu já não consigo cozinhar, agora imagina com uma air fryer digital, não vai, vou botar fogo na casa. Bom, hoje, há alguns dias do Natal, a gente resolveu falar de espiritualidade, de reflexão, da busca por autoconhecimento. Por isso, nós convidamos para estar conosco hoje Fernando Sedano, monge Ryoshin, monge budista, fundador responsável pela comunidade budista do Jovem Bosque, em Porto Alegre. Ele é formado em História, tem MBA em Marketing e é pós-graduando em Psicopedagogia. Realiza um trabalho com artes marciais chinesas adaptadas para as pessoas encontrarem seu verdadeiro potencial através da compaixão e é diretor da escola Fraternidade Kung Fu. É marido da Simone e pai da Padma. Boa tarde, tudo bem? Monge Fernando, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, viu? Nossa, eu nunca ouvi sobre a minha vida assim, de uma forma expressa tão lindamente, né? Eu te agradeço muito. Imagina. A Lúcia se esforça bastante. Eu faço pesquisa, viu, Fernando? É monge Ryoshin, eu falei certo? Falou certíssimo, muito certo. Eu te agradeço. Daqui a pouquinho a Ana e o Vicente entram nesse papo e a gente vai falar certamente aí do que envolve, né, uma vida no budismo e essa formação, mas eu queria começar lhe perguntando sobre esse cansaço do fim do ano. A gente chega no final do ano cansados, exaustos com tarefas, compromissos, planos que não foram cumpridos. Por que a gente tem essa sensação nessa época do ano que não deu para fazer tudo ou que não vai dar para fazer tudo, hein? Sim. Isso é uma sensação muito humana, né? Então a gente sempre quer algo mais, né? Quer ir fazer mais alguma coisa, impulsionado por tantas coisas, né? Mas principalmente às vezes, porque a forma que a gente vive, que é criado, então às vezes a gente esquece um pouco de olhar para nós mesmos, né? Com carinho, com compaixão, olhar para nós com aquele
olhar de Buda, né? Buda olha para nós com muito carinho, né? Com muito cuidado. Então, às vezes, a gente podendo parar um minuto que seja por dia, né? E olhar para si próprio, né? Com compaixão, olhando para toda a história de vida desse ano, até esse exato momento. Quando a gente faz isso com carinho, como quem segura um bebê no colo e olha para aquele bebê com ternura, né? Fazendo isso, a gente pode ter a possibilidade de diminuir consideravelmente esse cansaço, né? Muitas vezes esse cansaço ele vem geralmente porque a gente não tem tempo para olhar para nós mesmos durante o ano. Então essa ação que vocês estão tendo de proporcionar, né, para os ouvintes de pelo menos alguns minutos olhar para si mesmo, né, com carinho, com compaixão. Isso é muito bonito e com certeza faz uma diferença muito grande no restante desse ano e no início do ano que vem. Mas, monge, Ana Cássia, tudo bom? Oi, Ana, tudo bem? Que saudade. Saudades, eu também, muitas aqui. saudades. Muita saudade. Mas o coração, ele pulsa com aquela mesma intensidade de luz e amor por ti, tu sabes disso, né? Que lindo. Muito obrigado. E aqui também, é assim. Eu sei. Mas, monge, eu queria te perguntar o seguinte, quando a gente faz esse abraço, né? Quando a gente se coloca no colo como uma criança e agora eu já estava começando a fazer, né? Estava me estruturando aqui, pensando neste momento, e logo me veio um nó na garganta. Sim. E aí, isso que eu fico pensando, por que que a gente tem daí esta vontade de chorar? A gente tem pena da gente mesmo? É assim que funciona? Eu creio, pelo menos dentro dos ensinamentos, né, que a gente tem o acesso, que, na verdade, às vezes esse choro, né, esse aperto, por exemplo, né, eu vou falar assim em aperto, ele vem porque talvez pela primeira vez a gente está dando uma atenção, né, e talvez o choro ou o aperto, ele não seja nada mais do que uma expressão de alívio, né, de poder existir nesse momento, porque geralmente a gente acha que não pode existir dentro da fraqueza, da fragilidade, não pode existir dentro do medo, e todas essas coisas são naturais a todos os seres vivos, a todos nós, né? Então nós sentimos isso, só que muitas vezes nós não nos damos o direito de existir dessa forma. Então, quando a gente faz esse abraço acolhedor, olhar para si com compaixão, geralmente, provavelmente não seja pena, e sim um alívio, a possibilidade de existir com tudo ao que tem, sem tirar nada, sem querer consertar nada. Nós não estamos querendo consertar nada. Estamos apenas olhando, aquele olhar amoroso. Tem uma prática que a gente faz, que é um verso, e a gente diz no verso o seguinte, né? Buda brilhando perto e Buda brilhando longe. Buda brilhando perto, junto comigo nesse momento, para que eu saiba onde eu estou. Buda brilhando longe, para que eu saiba onde eu quero estar, onde eu quero pôr os meus pés, onde eu quero existir, logo depois de ver que eu estou aqui. E Monge, eu queria ouvir um pouquinho de ti. A gente conversou muito durante o ano aqui no Happy Hour. Muitos problemas, burnout, correria, saída de pandemia, eleições. Eu não tenho tempo para nada, quando eu vejo passou. Como uma pessoa que não conhece o budismo, ou enfim, não tem muito a prática da meditação,
como é que daqui a pouco, ouvindo o programa hoje, ela pode daqui a pouco dar um start na vida dela, querer ser mais zen? Ela pode dedicar 10 minutos, 5 minutos? Como é que eu posso dar esse start para conseguir, enfim, já que é tanta correria, mas arrumar um tempinho para tentar praticar um pouco que tu estava falando aqui para nós? Sim. Então, primeiro eu quero falar que dentro do budismo existe a figura que é chamado o Bodhisattva, né? O Bodhisattva, ele é aquele ser que auxilia os outros seres a alcançar o outro lado da margem. Ou seja, sair da margem do sofrimento para ir para o lado da margem onde tem a bem-aventurança, né? E com a pergunta de vocês três estão agindo como o Bodhisattvas, né? Estão permitindo que as pessoas possam ter o acesso a algum tipo de ensinamento que não é meu, né? Que não é do Zen, é muito antes, né? E que com certeza não ia ter quase 3.000 anos, né? Se não tivesse essa possibilidade de conversar com a sociedade. E essa pergunta, ela é muito interessante e muito boa. Porque a gente não precisa nem de 5 minutos. A gente precisaria, no início, para o start, como tu chamaste, né, de apenas 1 minuto. 1 minuto por dia, né? E eu costumo dizer, eu faço um programa pelo Facebook todo domingo, que se chama Dharma Chat, né? Então, ali é um chat mesmo, né? A gente faz várias conversas, né? E aí eu costumo dizer para o pessoal, não tem tempo? Então, sabe aquela hora de manhã que a gente levanta, lava o rosto e aí senta, né? Para ir fazer suas necessidades? Aí eu digo, então, fez xixi, ok, agora espera. Fica aqui só mais 1 minuto. Só mais 1 minuto. E nesse 1 minuto, digamos que tu não seja um budista, que tu seja um cristão, da ramificação que for, né? Evangélico, católico, cristão e espírita, tanto faz. Nesse momento, sente os teus pés no chão, sente as tuas mãos, as palmas de tuas mãos, nos teus joelhos, sinta isso, respire profundamente, puxe o ar, solte o ar. Quando tu puxa o ar, tu pensa para ti mesmo, eu estou aqui. Quando tu solta o ar, tu diz, eu decido estar aqui. Isso pode ser feito por 1 minuto, apenas 1 minuto. O que geralmente nos traz tanto cansaço, isso que a gente passou, né, com as eleições, com a saída da pandemia, ou ao menos do lockdown, né? Todas essas coisas são momentos onde a gente não pode ver a si próprio. Quando eu digo que eu estou aqui e que eu decido estar aqui, eu estou dando a possibilidade de, em 1 minuto do meu dia, estar realmente muito presente. E quando a gente está muito presente, a gente tem a possibilidade de decidir o que quer e o que não quer e fazer. Isso não inicia de uma hora para outra. É importante a persistência, né? Eu sempre digo, olha, não faça isso um dia e aí diga, mas eu não senti, espera. Imagina só que a gente está há anos da nossa vida sem nunca ter olhado para nós mesmos. De repente a gente sabe que tem a possibilidade de olhar para si próprio, olhar com compaixão, olhar com amor, está muito presente, né? Eu proponho, faça isso de segunda a sexta, só isso, e veja como fica. Monge, e é muito mais um olhar de compaixão e de aceitação, né? Não é digamos assim, eu imagino que não é algo para ser sofrido, para a gente analisar os nossos erros, os nossos defeitos, as coisas ruins. É algo bem mais de aceitação, né, das nossas características, pode-se dizer isso? Claro, mas olha que linda essa fala, né? É exatamente isso. É exatamente isso. A gente
olha para si próprio com aceitação. Só isso. Sem tentar consertar nada. Então, sem tentar dizer para si mesmo, pois é, mas esse aqui poderia ser melhor. Não, não tem que poderia ser melhor. É exatamente como está aqui nesse momento, né? Eu digo, uma das coisas que eu sempre falo que sou pai da Padma, né? Porque ela me ensina muitas coisas, né? E uma das coisas que ela me ensina é que, por exemplo, quando ela ficou doentinha, eu fiquei, tipo assim, querendo fazer coisas para ela. E aí eu percebi que ela chorava mais. Quando eu fiquei com ela, só com ela, eu estava com os meus olhos cheios de lágrimas, né? A primeira vez, né? Pai de primeira viagem. Então eu olho para ela com muito amor. Deu 5 minutos, ela estava dormindo. Eu não fiz nada. Eu simplesmente estava junto com ela. Ela só precisava que eu estivesse junto com ela. Nós só necessitamos estar junto conosco. Eu não precisava estar embalando ela, estar mostrando desenho, cantando, nada. Ela só precisava que eu estivesse junto com ela. Nós só precisamos estar junto conosco. Só isso. A tua fala foi perfeita e eu te agradeço muito. Monge, falando agora na Padma, né, e nessa tua experiência de vida, porque tu já é um homem experiente, né, com um tempo de vida, e resolveu, com a Simone, tua esposa, trazerem ao mundo, ou a Padma escolheu vocês, né? Eu não sei como é que vocês veem, qual é a forma, se vocês escolheram, ela escolheu vocês. Sim. Mas esse raio de sol que chegou na vida de vocês, o que ele transformou? O que ele fez para vocês neste 1 ano de vida? Muito obrigado por essa pergunta, Ana, né? Porque eu acho que muito mais eu fui escolhido do que escolhi, né? Eu e a Simone, acho que a gente foi mais escolhidos, né? Eu creio que a presença e a simplicidade, né? Foi o que eu mais senti, porque eu achava, né? Tipo, não, eu já pratiquei, né? Algum tempo, então a gente acha que já tem uma certa estabilidade, né? E de fato, muitas vezes a gente tem, mas quando chega uma criança, isso tudo muda, né? A gente dorme pouco, às vezes fica com toda a preocupação. Tu viu que não é muito diferente, né? Nem pro monge. Nem pro monge, né? Não se governa mais, né, monge Fernando? Nada. E quando começa a ir comer, nem comer dá pra gente comer mais como comia antes, né? E sabe que isso tudo foi uma diferença tão grande, porque olhando para ela, né? Então, um ser que não está contaminado ainda, né, com nada, que vai estar daqui a pouco, né? Ela, se ela não tem fome, ela não come. Se ela está com fome, ela come. Se ela está se sentindo incomodada, ela chora. No momento em que a incomodação passa, ela para de chorar no mesmo momento, né? Então, isso para mim é uma lição muito grande. Porque eu acho que é exatamente isso. Às vezes a gente eu não estou com fome e quero comer. Mas eu não olho para ela com julgamento. Eu simplesmente acolho a Padma. E de repente eu comecei a me ver que eu estava me olhando também de uma forma diferente. Ao invés de me cobrar algumas coisas, eu estava procurando olhar mais assim, tipo, tá bem, nesse momento eu não tô querendo tal coisa. Ok, isso eu posso não querer nesse momento? Digamos que sim. Então eu vou não querer neste momento, né? E isso ficou vai ficando um pouco mais claro. Inclusive, Ana, isso que tu disseste antes, né? Sobre esse nozinho que dá na garganta, às vezes. Então, quando esses nozinhos vêm, né, eu
eu olho para mim e às vezes digo, ok, né? Não é consciente, mas é possível de chorar. Isso o que a página mais me ensina é não racionalizar tanto e muito mais sentir o momento e viver aquele momento com a ternura de uma criança. Ela é mestra nisso e é maravilhoso. Você tem que ver ela, pessoalmente. Eu já estou vendo ela no Instagram, coisa mais querida. Não, olha, quando o monge coloca ela, às vezes tem videozinhos, eu não sei se ela toca aquele sino do monge, parece que ela está dançando, parece que ela está flutuando, é de uma leveza, é uma coisa assim fantástica. E parece que ela está meditando com o monge de vez em quando. Agora, monge Fernando, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O budismo prega muito a atenção plena, o estar naquele lugar, vivendo aquele momento, né? Desligar-se do mundo externo, olhar para dentro. Mas como é que a gente faz para se desligar com tantas demandas, inclusive de maternidade e paternidade? Sim. Na verdade, quando o budismo, especificamente no Zen, a gente estava falando sobre isso, e inclusive eu convido tanto a vocês como aos ouvintes, né, venham, né, na nossa comunidade, fica aqui na Borges de Medeiros, e o que a gente faz? A gente senta de frente para uma parede. Lá no nosso centro, ela é branca. Então, tu te senta de frente para uma parede branca. Quando tu te senta assim, parece que nunca veio tanto pensamento na vida como naquele momento, né? A Ana Cássia já sentou algumas vezes junto conosco, né? E ela sabe, é maravilhoso, né? Maravilhoso. E esses pensamentos, o que faz? A gente não toca neles. Então, a questão toda é que a gente quer conversar com o pensamento. E nós não nos desligaríamos dele. Ele não tem nenhum problema. A função da mente consciente é pensar. Se ela está pensando, é sinal que tu está viva. E isso é bom nesse momento. Então, a gente simplesmente volta para o que está sendo feito nesse momento. Por exemplo, se tu está sentado numa almofada de frente para uma parede, eu vou dizer para ti assim, nesse momento tu foca na tua respiração. Tu sente o ar raspando nas narinas, bem acima do lábio superior. Tu vai ver que o ar ele entra mais fresquinho e sai mais quente. A atenção ela fica ali. Tu não precisa te desligar dos teus pensamentos. Mas o teu foco não são os pensamentos, e sim o ar entrando mais fresco e saindo mais quente. A mesma coisa para qualquer tarefa do teu dia a dia. Então, tu vai realizar, geralmente quando a gente vai estar no templo, então tem tarefas que a gente faz. A gente vai lavar o banheiro, a gente vai varrer, vai lavar a louça, vai fazer chá. Então, todas essas coisas, então digamos que eu vou lavar a louça. Quando eu vou lavar a louça, eu simplesmente estou lavando a louça. Então, a minha atenção vai estar. Eu não preciso me desligar do meu pensamento. Ele vai continuar, mas a atenção está na água, no sabão, no prato, né? No ato de esfregar, tudo isso junto, né? Os pés no chão, o formigamento que às vezes dá na perna quando tem muita louça e a gente fica ali muito tempo. Tudo isso faz parte desse momento. Nós não precisamos abrir mão disso para vivenciar o momento. O que acontece é que muitas vezes a gente acredita em uma só forma de conforto, né? Que é, a gente está, né? Na praia, numa rede de perna para o ar. E isso é um tipo de conforto, que é bem legal. Mas o conforto que a meditação está procurando ensinar é que, embora eu possa ter muitos pensamentos, embora eu possa, se morre alguém próximo, eu vou ficar muito triste. Se alguém que eu amo está doente, eu vou estar triste.
Eu não tenho como me isolar desses sentimentos, dessas emoções e das sensações. Mas eu posso estar muito presente e muito bem com essas coisas existindo, porque nesse momento, essa é a realidade. E nós não precisamos, para estar bem, não ter nenhum problema. Não é que a gente tenha que ter um problema, mas se tiver, a gente pode acontecer, a gente pode existir com isso também, porque a gente é potente, é muito potente. E a gente pode existir dentro de qualquer situação, desde que a gente nunca abra mão de estar junto conosco. Esse é o segredo da meditação, é não abrir mão de si. A gente vai ouvir sim, né? Abra mão de si mesmo, abra mão dos seus pensamentos. Isso é quando a meditação já é a meditação bem avançada. No início, o mestre que funda a nossa tradição lá no Japão, ele tinha um ensinamento que é assim: estudar ao caminho é estudar o si mesmo. Estudar o si mesmo é esquecer-se do si mesmo. Esquecer-se do si mesmo é ser iluminado pelas 10.000 coisas. Quando lá no início ele diz estudar ao caminho é estudar o si mesmo, parte desse si mesmo quer dizer exatamente eu saber como eu estou nesse momento, quem está ali e existir dentro disso. O segundo passo é esquecer-se de si mesmo. Mas não tem como esquecer-se. Esse esquecer que ele está falando não é o abandonar a si, se deixar na mão. Ele está falando um passo depois, quando isso tudo já está integrado e o eu não precisa mais existir como existia antes. Então, para a nossa conversa aqui e para todo mundo que está aqui junto conosco nesse momento, o interessante nesse momento é estudar o si mesmo, estar consigo mesmo, não abrir mão, né? Então, sabe, não solta a mão de ti mesmo nesse momento. E não precisa que os pensamentos não existam ou que as emoções não venham, elas vão vir. Mas tu é potente o suficiente para estar e existir aqui, nesse momento, com tudo isso. Até aproveitando, monge, um pouco o do teu conhecimento, eu queria ouvir de ti. O budismo, ele também tem tem variantes, como o catolicismo, enfim, que tem protestantes, luteranos, os romanos. Como é que se organiza o budismo? Então, essa pergunta é muito boa também. O budismo, tá? O budismo tem quase 3.000 anos. Né? Então, dentro desses milênios, ele acabou indo para várias culturas, né? O que pouca gente sabe é que, primeiramente, o budismo ele sai da Índia e vai para a Grécia, né? Então, e tinham aqueles reinos helênicos, né? Que hoje são o Afeganistão, né? E ali era tipo indo-greco, né? E é a partir dele é que a gente vai ter o estatuário todo que tem no budismo hoje, né? Todo o estatuário, as imagens, elas vêm dessa interação com a Grécia, né? E aí depois vai para China, Coreia, Japão, Sudeste Asiático. E cada cultura que ao budismo chega, ele tem uma interação. Muitas culturas, o budismo leva todo um equipamento tecnológico, né? Então ele levava junto com o budismo e a medicina ayurvédica e o alfabeto Siddham, Brahmin e o sânscrito, né, a língua sânscrita, a engenharia indiana ia por vários países e vai tendo interações, o que vai fazendo com que os budismos tenham outras caras. Quando o budismo chega na China, é a primeira cultura que ele se dá de frente, onde não precisava de nada dessas tecnologias, porque eles já tinham isso tudo,
E aí na China fica muito mais o debate filosófico, né, entre os taoístas, confucionistas e os budistas. E isso faz com que surja um outro tipo de budismo também que se ramifica de várias formas, né? Mas tradicionalmente a gente fala que o budismo existia na antiguidade um tipo de prática de budismo que era um budismo para a iluminação do próprio ser. Existia um outro tipo de budismo, que é o mãe de todos os, da maioria, não de todos, mas da maioria dos budismos hoje, que tu pratica para os outros seres também, né? Mahayana. Maha em sânscrito quer dizer grande, e esse yana, ele quer dizer veículo, então é o grande veículo, né? Grande nesse sentido de que extrapola a subjetividade para que a prática alcance aos outros seres. O Zen faz parte desse budismo Mahayana. Só tem um budismo que existe hoje que não faz parte do Mahayana, que é o budismo do Sudeste Asiático. Ele se chama Theravada. E o Theravada é o caminho dos anciãos. É um outro tipo de budismo que é muito interessante. Está chegando de novo no nosso país, mas é mais ou menos isso. E existe outro budismo que é bem famoso, que é o tibetano, né? E o tibetano ele vem também dessa linhagem do Mahayana, né? Então seria basicamente isso. Muito bem. Vai lá, Lúcia. Eu queria lhe perguntar, monge Fernando, eu sei que o senhor tem, às vezes, presta uma espécie de consultoria, não é assim? Não sei se é assim que a gente fala, né? Mas eu queria lhe perguntar, em relação à pandemia, se as pessoas estão procurando mais esse autoconhecimento, se o senhor percebe isso, e em empresas que benefícios pode trazer, por exemplo, meditação, yoga, enfim? Eu só queria brincar aqui com o monge, nada como ser um monge para ser tratado de senhor, hein? Olha só, Lúcia Matos, que respeito, hein, monge? Tu viu? Me senti senhor. Muito obrigado. Então. Eu só queria ouvir a risada do monge, eu sabia que ia gostar, Lúcia. O nosso monge é muito divertido, ele é muito simpático. Olha, meditar com o monge é algo sensacional. Obrigado, obrigado pelo carinho. Mas respondendo sobre a procura, houve bastante procura desde a primeira semana, né, de lockdown. Então teve bastante procura mesmo, né? Eu procurei fazer também alguns trabalhos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, né? Para poder estar oferecendo algum tipo de apoio nesses momentos, né? E com as empresas, antes da pandemia, eu tinha um trabalho, fiz algumas vezes com algumas empresas, onde a gente atuava principalmente junto ao recurso humano, né? Procurando disponibilizar nas empresas algum espaço para que as pessoas pudessem existir, falar, inclusive das suas insatisfações, e conduzindo isso de uma forma onde, às vezes, a pessoa ela chegava com uma insatisfação muito grande, ela reclamava, às vezes, da sua chefia, né? E, de repente, pelo trabalho de escuta e de responsabilização, né? A pessoa ia, às vezes, percebendo que talvez não fosse com a chefia, talvez não fosse com um colega, talvez fosse com ela própria,
que naquele momento não estava passando por um momento bom na sua vida pessoal, né? E de repente a pessoa mudava na empresa, e aí é como se ela se potencializasse na empresa para resolver, inclusive, os seus problemas em casa, né? O que eu achei muito bonito, né? Porque geralmente a gente vai para casa para se potencializar, mas se em casa, às vezes, a gente não tem essa possibilidade, né? Essas empresas que tomaram essa iniciativa, elas começaram a oferecer um espaço onde a pessoa, exercitando a sua função, ela se sentia o potente o suficiente, respeitada o suficiente, empoderada o suficiente, para que pudesse, na sua casa, estar agindo dessa forma também. E aí virava um círculo, né, assim, de transformação, né? Era muito bonito. Eu fiz também durante a pandemia, né, com algumas empresas de São Paulo, foi online, né, pelo Zoom, aliás, era o Google Meet. E também foi muito legal, era uma empresa de tecnologia, né, então o pessoal vivia na frente do computador, e aí tinha mais essa vez, né, de ficar com o computador, então a gente fez as combinações de não precisar estar olhando para o computador, né, de procurar estar mais escutando. Então foi muito legal mesmo, né? Então, de fato, existe um espaço para trabalhar isso dentro das empresas, né? Eu creio que se as empresas pudessem, mais em empresas, né, se enxergar como um local também de educação, com certeza impactaria, né, causaria um impacto muito grande no seu próprio resultado, mas na sociedade também. Pelo menos eu vi isso, né? Vi, inclusive, melhorarem consideravelmente os números, né? É bem interessante. Ô, Monge, e agora o Kung Fu também teve aumento, agora com a reabertura, as coisas voltando, como é que é essa situação aí? Sim, a gente ainda treina de máscara, né? Uhum. Então todo mundo que vai praticar, vai praticar de máscara ainda. Mas eu não trabalho nesse formato de academia, né? O que eu procuro fazer? Inicialmente um trabalho mais personalizado, para que qualquer pessoa, na condição que ela tiver, ela possa ir praticar o Kung Fu. Eu sempre digo, né? Não sou eu que tenho que me adaptar à arte marcial. A arte marcial, o Kung Fu, é ele que vai se adaptar ao ser que tá praticando, né? Porque acaba não existindo uma diferença entre tu e ao Kung Fu. Acaba sendo uma coisa só, né? E sim, tem tido mais procuras. Eu dou aula, ainda hoje veio uma outra pessoa, né? Entrou uma outra moça e ela me disse assim: tu não dá aula para homens? Aí eu disse: eu dou aula para 3 homens, né? O restante esmagador são mulheres, né? Porque tem procurado muito, principalmente no sentido de poder existir de outras formas, né? De poder reconhecer toda a sua potência e todas as outras formas que um ser humano tem de existir, né? Que não seja só algo que a sociedade diz que tem que ser assim ou assado, né? Então as pessoas têm muita liberdade, né? E acabam se descobrindo de outras formas, né? Porque a gente não existe de uma só forma, né? Uma coisa sou eu existindo como monja, outra coisa sou eu existindo como pai da Padma, né? E como professor. Sempre a gente vai estar existindo de várias formas. Legal. Olha, eu acho que nós trouxemos hoje aqui
belo de um presente para os nossos ouvintes. Concorda, Vicente e Lúcia? Concordo. É verdade. Concordo. Olha, coisa boa, foi muito bom. Monge Fernando Sedano, muito obrigada por estar com a gente hoje. Muito obrigado. A gente tem que encerrar, mas eu queria lhe pedir uma mensagem final aí, né? Já que estamos aí quase no Natal e é sempre muito bom lhe ouvir. Mas já lhe agradeço, foi uma maravilha poder ouvir, ter essa aula, né, contigo aqui nessa quinta-feira. Que gentileza. Eu agradeço muito, né? A mensagem que eu gosto, né, de lembrar, né, e de trazer é essa que eu falei há um pouco antes, né? Não precisa colocar o nome de Buda, né? Pode ser Cristo, pode ser o nome que for, né? O Natal, ele vem dessa coisa bem primitiva, né, de nos lembrar da luz, né? Por mais escura que possa ser e fria que a noite possa ser, a luz vai vir e isso vai melhorar. Então, eu convidaria a simplesmente se lembrar, né? Seja Buda, seja Cristo brilhando perto, para que eu possa saber aonde eu estou, da forma que eu estou, me aceitar do jeito que eu estou nesse momento, né? Lembra dessa luz brilhando em mim, em ti, em cada ouvinte, em cada uma de nós que está aqui nesse momento, e brilhando longe, para que a gente saiba, para que tu saiba aonde tu queres estar, seja onde for, esteja junto contigo, esteja contigo em amor, em compaixão, em inteireza. Com certeza, se tu estiveres junto contigo, o universo todo vai sempre estar aí, junto contigo. Eu agradeço muito a possibilidade, vocês são muito queridas e queridos, agradeço muito, né? Eu me senti muito bem, eu me senti de verdade em casa, e eu convido a todas e todos, né, a virem algum dia para uma prática junto conosco, né? Só precisa vir. Ah, o que eu levo? Leva tu, né? Traga tu. É só isso. Maravilha. Monge Fernando Sedano, muito obrigada por tudo. Boa noite, bom final de ano. Para ti também, para você também. Tchau, tchau. Um beijo. Beijos. Lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coisa boa. Já tô me sentindo Melhor. mais tranquila, hein? Coisa boa, né? A gente poder... Que bom, né? E eu acho que a gente tinha que combinar, sério. Vamos nos dar de presente no início do ano, vamos nós três, a gente marca lá e vamos lá fazer essa... Vou ficar rindo. Não vai dar certo. Vai ser ótimo, só, vai ver. Tá. Só sentar lá, como diz o monge, olhando para essa parede com a condução dele. Acho que nós merecemos também. Maravilha. A Lúcia vai ficar se bobeando. Bom, estamos indo embora. Band News Happy Hour sempre com a parceria de O Sabor de uma Casa Recheada começa quando você compra um bom princípio. Participe da promoção e concorra. FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida. Transforme o seu futuro na FMP. Vestibular dia 20 de dezembro. Inscrições no site fmp.edu.br. E Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Opa. Você procura por ingredientes frescos de excelente qualidade, massa leve e fininha com longa maturação, pizzas quentinhas chegando na sua casa. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. E a gente volta amanhã com mais um programa especial. Ah, é? Quem vai estar conosco é Michael Valer, falando de vinhos. Durante 1 hora falando de vinho. Já pensou, fazendo um balanço de 2022 e, claro, né, nos ajudando a harmonizar a ceia, Ah, é? né? Será? Assim espero, né, então gente? tá bom, então um beijo. Não, e agora ele está todo exibido com um novo livro. É. E então, nossa senhora, vai ter muita conversa amanhã, Vicente. Então Vamos tá nos bom. preparar. Ai, Jesus. Beijo, gente. Beijo. Ótima noite pra todo Beijo. mundo. Amanhã, 5 horas, estamos de volta aqui no Happy Hour. Tchau, tchau. Amanhã, porque se
Você ouviu Band News Happy Hour.